Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. E bom, o tema escolhido da semana então é um tema mais teórico. Vamos voltar às raízes do marxismo, né? Contar como que o jovem Marx foi amadurecendo as suas ideias, né, até realmente chegar aí nas teorias mais avançadas do marxismo, quais foram as fontes, né, quais foram as inspirações de Marx para ele desenvolver essa teoria que é tão complexa, uma das teorias, acho, da filosofia, não só da filosofia, né, abarca tantas áreas aí, que é extremamente complexa e eu digo que revolucionou o pensamento científico que a gente tem hoje, não é mesmo? Meu, Larissa, mas você quer acabar comigo, né, para trazer um tema dessa grande importância e desse porte para esse debate aqui. Olha, temos muito a que conversar. Verdade. Quer começar ou quer que eu comece? Bom, acho que podemos começar então, né? Tivemos um episódio prévio onde falamos, né, sobre comunismo, diferenças de comunismo, socialismo. A gente chegou a falar um pouquinho sobre Marx, mas dessa vez a gente quer aprofundar um pouco mais sobre o tema. Vamos falar só de Marx hoje? Vamos falar só de Marx hoje. E citar um pouco Lenin, já que Lenin, né, conseguiu fazer uma boa síntese, né, sobre o marxismo. Mas bom, quem que era Marx então? Era um jovem, né, que nasce, então, um alemão, né, e que muito jovem vai cursar na Universidade de Berlim, Nasceu certo? 1818. 1818. E aí Marx, então, era um aluno de Direito, né, mas também um grande estudioso da filosofia. Eu diria que o Marx era um apaixonado por filosofia, né, e estudou bem. Estudou Direito em Bonn, na Universidade de Bonn, e depois se transferiu para filosofia na Universidade de Berlim. Ah, então isso. Tá. E ele era então esse grande estudioso, e Marx começou a sua trajetória aí sendo um jovem hegeliano, né? Isso que talvez muita gente não sabe. Quem que era Hegel, então? E por que ele era um jovem hegeliano? Por que ele era? Então, Hegel era um dos filósofos da época mais... Eu queria até antes de Hegel. Tu fala de Hegel, mas depois eu quero um pouco mais para trás. Mais na história. Hegel ficou muito famoso por causa das suas teorias, né? Primeiro que Hegel ele vai trazer novamente à tona a dialética. E ele era professor de Marx. Foi professor de Marx. Em Berlim, né? Então... porque a filosofia, a gente precisa entender algumas coisas sobre a filosofia. Durante um tempo, a filosofia deixou a dialética de lado, né? A dialética ela era muito forte, muito presente lá na época da Grécia Antiga, né? A gente falava sobre a dialética, mas durante um tempo ela ficou adormecida, a dialética. E o que predominou, especialmente no período da Idade Média, foi o pensamento metafísico, que aí é um pensamento que se opõe à dialética, né? A dialética é o pensamento que entende que o mundo está em constante mudança, em constante transformação, e a metafísica entende que não, que o que é, né? E o assim como o positivismo filosófico também exato. Seguiu mais ou menos essa mesma linha. E aí Hegel acaba, pelo menos eu entendo dessa maneira, né? Me diga se você entende assim também. Hegel, ao meu ver, ele volta a ser muito comentado naquele período, porque ele traz de volta o pensamento. Ressuscita bastante a dialética e dá um novo passo na dialética. Um novo passo, exato. Posso falar um pouco da antiga, da dialética grega? Sim, vamos falar, pode falar. Importante, quando a gente fala de Marx, o jovem Marx, o velho Marx, o Marx Sim. da meia-idade, que Marx é importante, que ele nasceu em 1818 e falece em 1883. Uhum. Então, assim, quando ele com 21 anos de idade, ele é filho de advogado, vamos começar um pouco mais da história dele, um filho de classe média alta, né, um advogado bem sucedido, o pai dele, né, eles eram, pode-se quase dizer que ricos, né, eles não eram pobres, tanto que Marx viveu muito tempo somente com as rendas, com a herança do pai dele, da família dele. Sim. Porque Marx, quando ele sai do curso de Direito, ele foi fazer filosofia porque ele queria ser professor universitário. Esse era o seu desejo, ser um professor universitário. Mas
os jovens hegelianos foram todos banidos das universidades depois. Não foi só ele, foi Marx, foi o próprio Feuerbach, que também conviveu. E os jovens hegelianos ali, que era um grupo de 6, 7 jovens muito famosos do conhecimento científico, filosófico, mas eles não tiveram acesso, não puderam ser professores universitários. Sim. Mas eu vou falar antes disso. Marx, o que formou, o que criou esse Marx? O que foram as teorias? Como é que surge essa figura que mais se comenta no mundo? A figura que mais tem capacidade de transformar o mundo? A figura que é falada em todas as universidades? As figuras que é comentada em todas as ciências humanas, especialmente as humanas e sociais, e políticas, né? Então Marx, ele é uma pessoa, uma figura que não nasceu só em 1800 ou no século XIX, suas teorias não existiam somente no século XIX, mas tudo indica que a sua teoria, sua filosofia vai perpassar séculos, talvez milênios na humanidade, e vai se falar dessa figura Marx. Então, como é que ele conseguiu ser essa figura gigante do pensamento mundial? Como é que ele chegou a isso? Marx, ele era um jovem, bom, claro, inteligente, indiscutivelmente, tanto que com 21 anos de idade ele já escreve, ele já começa com teses interessantes, ele já começa, mas em 1900, quando ele tinha 24 anos de idade, ele se formou doutor, ele se formou em filosofia. Ele ali que ele lançou, mostrou da onde ele mesmo confessou isso, da onde vem o pensamento filosófico dele mesmo, que ele seguiu pelo resto da vida. Ele se baseou, ele fez como tese de doutorado sobre a escola de Demócrito e de Epicuro, que eram filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, em torno de 400 anos antes de Cristo, né? Então, um pouco antes de Sócrates. Então, o que eles defendiam, esses filósofos gregos? Eles descobriram que existia o átomo, que a matéria no mundo era formada por átomos. Exato. Eles, claro, achavam que o átomo era inseparável, que o átomo era a menor partícula. Eles não conheciam, eles nunca tinham visto um átomo, porque na época não havia aparelhagem para... Não tinha tecnologia para você descobrir um átomo. Não havia de longe, isso só surgiu muito tempo depois. Sim. Mas eles, na teoria, já previam, eles diziam que a matéria no mundo era feita por átomos e também espaços neutros, né? O espaço, eles tinham essa concepção. E achavam que a matéria, claro, a matéria era constituída por essas pequenas partículas, mas onde Demócrito e o Epicuro divergiam. Demócrito, ele também entendia que a matéria vinha do átomo, mas o Epicuro, o Demócrito achava que o átomo era imutável, que ele era assim determinista, ele ficava sempre do jeito como ele é, estático. E Epicuro, ele descreveu o átomo também como uma partícula mínima, indivisível, mas ele achava que o átomo podia se desviar no universo, podia fazer movimentos, e não era determinado para seguir sempre o mesmo caminho, vamos assim usar a expressão para quem nos ouve entender. Ali, na realidade, Marx sacou que ele divergiu imensamente de Demócrito. E que essa teoria servia para trazer para a sociedade, para as ciências sociais, as ciências da natureza, porque eles aplicavam, eles estudavam a filosofia da natureza. E Marx, como estudou a filosofia da natureza, e ali ele extraiu de Epicuro o pensamento materialista e dialético. Ou seja, não existia só o átomo como material, mas que existia também uma dialética, um movimento, que o átomo vivia em movimento. Ele existia em movimento. E aí ele descobriu que as ciências humanas, as ciências políticas e sociais também não eram perenes, como a igreja tinha colocado durante milênios, que tudo que nasceu está determinado, fadado a morrer do mesmo jeito. Então a sociedade humana, a igreja pregava naquele momento, como hoje ainda as igrejas continuam pregando, que especialmente as igrejas, se você pegar mais as igrejas mais pentecostais, elas dizem assim, se você nasceu pobre, isso é obra de Deus, é obra divina. Você nasceu pobre, assim. Deus quis assim. Eles não aceitam
que a pessoa pode de pobre migrar, que é possível a sociedade mudar. Então, Claro. então o Marx descobriu que a sociedade humana podia mudar, que ela não era assim, nós não estávamos condenados a viver eternamente o mesmo sistema econômico e social. Aí que ele começou a estudar as fontes que ele depois se inspirou. Isso. Eu Então, até quero acrescentar um pouco nisso que tu falou. O Marx, ele teve essa sagacidade de compreender, né, o pensamento, trazer algo que até então estava no campo mais das ciências naturais e trazer isso para as ciências humanas, né? Algo que acredito ninguém conseguiu fazer como ele fez. Isso. Não. E algo muito interessante que até a própria academia em si, né, eu vejo muito os acadêmicos realmente discutindo sobre as críticas de Marx fez muitas críticas, especialmente ao Hegel e ao Feuerbach. E ele fala-se muito, né, sobre Marx e as críticas que ele fez a esses dois, né, não só críticas, mas também o que o Marx tirou ali também desses dois filósofos. Mas é importante a gente entender que o materialismo, ele até já vem antes do Feuerbach, ele já vem lá com esses filósofos que você citou, os pré-socráticos. E o Marx também bebe dessa fonte lá dos pré-socráticos. Então, ele estudou toda a filosofia, né, desde do seu início, do seu começo, o Marx fez uma grande avaliação da filosofia. Um grande filósofo. Grande, ele estudou todos, né, ali, e tanto que foi a partir daí que eu penso que Marx teve a capacidade de, então, criticar Hegel. Então, vamos lá, ele saiu de um jovem vamos falar das três fontes que constituem então, o marxismo. Isso, vamos lá, então. Então, Marx, ele começa como um jovem hegeliano, mas aí começam a acontecer divergências, né? Marx não concorda com tudo que Hegel, né, falava. Acho que o Marx até bebe, né, da fonte ali de algumas coisas que Hegel dizia, mas outras coisas ele também discordava. E o outro filósofo é o Feuerbach, que muitos, né, também dizem que o Marx se inspirou no materialismo, mas Marx também não concordou com tudo que Feuerbach falou. Então, ele dizia que o materialismo de Ludwig Feuerbach era mecanicista e exato. assim como a dialética de Hegel era de cabeça virada de cabeça para baixo. O idealismo tinha que ser invertido, isso, né? Era isso que Marx falava. Então, a partir daí, com essas divergências, o Marx vai criando a sua outra linha de pensamento, que daí passa depois a ser chamada de marxismo. E não de materialismo histórico e dialético. Eu acho que fique claro, não foi o Marx que falou que isso era marxismo, né? Mais para frente que passou a ser, até porque Marx não era um cara personalista, mas né? ele chamou materialismo histórico e dialético. Exato. Aí vamos chegar a esse ponto, então. Lenin, quando ele vai fazer uma análise de Marx, Lenin, então, ele vai escrever um texto que é as três fontes constitutivas do marxismo. Inclusive, esse texto está disponível na internet, não é um texto muito longo, é um artigo de 9 páginas que o Lenin sintetizou ali, uma breve, digamos, resumo do marxismo. É um texto muito bom. E aí, uma brochura. Quais vão ser as três fontes, então, né, ali do marxismo? Então, lá Lenin, então, primeiro ele cita, né, a filosofia clássica alemã, que era o que o Marx estudava, né, até então, a economia política, né, onde Marx, então, vai falar de Adam Smith e do, como é que é o nome? Davi Ricardo, e o socialismo francês, né, que seria o socialismo utópico, né, francês, onde ele vai trazer lá o Fourier, vai trazer o Saint-Simon, né, e vai também, aí Marx vai fazendo então as suas críticas, e aí o marxismo, a filosofia da qual o marxismo se baseia é o materialismo histórico dialético. Então, materialismo, por quê? Diferentemente do materialismo de Feuerbach, aqui o materialismo de Marx, ele não é mecanicista.
né? É um materialismo que ele entende que a gente tem o pensamento concreto, a matéria, e a gente tem que trabalhar a partir disso, né? A transformação. Da transformação, né? Do que e é... traduzindo isso para as ciências sociais, humanas, a sociedade não é estanque. Não é estanque, né? Dialética, justamente por isso, está em constante transformação, né? E histórico, porque o Marx consegue fazer essa análise e entender que ao longo da história nós tivemos as contradições, né, dentro dos sistemas, as lutas de classes dentro dos sistemas que levaram às mudanças. Então, como um dia a gente já teve o feudalismo deixou de existir e aí veio o capitalismo no lugar. Então, aí surge essa corrente filosófica. Agora, vamos então falar um pouquinho mais? Então, assim, a partir dessas fontes que Marx se inspira, ele começou a perceber que ele tinha que estudar economia política. Exato. Ele começou a perceber como é que ele precisava saber como é que o capitalismo se criou, se constituiu o capitalismo como sociedade e aonde que estaria o fim dele. Aí depois, quando ele tem o domínio da filosofia, né, seja do materialismo filosófico e do materialismo dialético, e da economia política, quando ele estudou bem os clássicos da economia política, especialmente Adam Smith e Ricardo contribuiu muito com a teoria do valor. Porque isso. Marx foi o primeiro economista no mundo que deu de fato, que deixou claro que o valor é a única fonte, tem no trabalho a sua única fonte. Isso. Mas Ricardo também já tinha esse entendimento. Eles já falavam do trabalho e valor. Do trabalho. Então, ele desenvolveu a mesma coisa que ele fez com Hegel e com Ludwig Feuerbach, ele também faz com Adam Smith e Ricardo. Isso. Ele estuda profundamente o capitalismo, então Marx dedicou 40 anos ao estudo do capitalismo, tanto que ele escreveu sua obra clássica, depois O Capital, em vários tomos, né? Livro 1, 2, 3... E que, claro, nem ele concluiu, que ele faleceu antes que Engels depois concluiu essa obra. Ele descobriu, então, que ele tinha que estudar todas as ciências. Então, o marxismo, por isso que ele cria a figura do socialismo científico, ele rompe com todas as outras teorias socialistas que existiram até aquele momento. Porque nós tínhamos várias teorias socialistas, o que ele chamou de utópicas, claro, porque elas não se baseavam no conjunto das ciências. E Marx entendeu que o socialismo científico, ele tinha que se fundamentar não só na ciência econômica, mas que ele tinha que se fundamentar nas ciências políticas, nas ciências sociais e também nas ciências da natureza. Sim. Obviamente que cada avanço tecnológico e científico que o mundo ganhasse, que o mundo conquistasse, ela servia de prova ou de fonte também para o socialismo se constituir para o futuro de uma sociedade humana. E aí ele constrói a teoria do socialismo. Isso. A partir desse conhecimento, desse domínio da filosofia e da economia, ele começa a construir a teoria do socialismo e do comunismo. Isso. Então o Marx, ele foi um gênio nesse aspecto que de fato ninguém teve essa sagacidade igual ele, a não ser os teóricos depois que o seguiram. Por isso que criou a figura do marxismo no mundo. Isso. Até hoje as pessoas se intitulam marxistas. Isso. Eu me intitulo marxista, posso não estar próximo ao conhecimento de Marx, mas eu me intitulo marxista. Sim. Você também se intitula marxista? Também. Todos, quem é de esquerda ou quem é revolucionário, de regra no mundo se intitula marxista. Algo que eu quero acrescentar a isso é que, então, o Marx, por que o pensamento marxista é complexo? Porque ele amarra, né, todas essas, ele entende justamente isso que a gente falou, ele amarra a filosofia com a política, com a economia, né, com a economia e as ciências da natureza. E as ciências da natureza. Então o Marx, ele consegue conciliar tudo isso. Por que até hoje não teve ninguém que refutou o marxismo? Já tiveram vários que tentaram refutar, né? Mas por que não conseguem? Porque se você quer refutar o marxismo, você vai ter que refutar todas essas três fontes que ele está falando. E refutar ciências em geral. Refutar ciências, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos lá, vamos falar, alguém quer refutar. Eu quero refutar o marxismo, vamos supor. Para refutar, eu tenho que refutar os três, porque não basta, eu vou refutar a economia. Você não vai estar refutando, você vai refutar uma parte só. Eu vou refutar a filosofia, vai estar refutando uma parte só. Então, por isso que é tão complexo e até hoje ninguém conseguiu refutar, porque teria que
ter a sagacidade para conseguir refutar os três. E tem outra questão, por que o marxismo não envelhece? Por que ele sempre é jovem? O marxismo, ele todo dia se renova, porque o próprio Marx, ele deixou dito, e Lenin reforçou isso depois, que foi o seu mais fiel, o maior teórico depois de Marx, foi Lenin. O marxismo, ele não é um instrumento pronto e acabado. Não. O marxismo, como ciência humana, como ciência política, ele tem que se ajustar, adaptar, ele tem que ser reformulado todo dia, exato, toda hora, todo momento. Então, por isso que ele sempre é uma ciência em formação, porque as ciências não param. Sim, você observar, hoje você, através da ciência, conquista muita coisa. Num determinado momento, quando se descobriu o átomo, já que nós falamos do átomo antes, se achava, meu Deus, agora nós descobrimos o mundo, agora nós descobrimos a verdade, sim, eterna, agora nós achamos que, nosso universo todo é formado por átomos. As pessoas podiam achar alguém podia achar que era o fim da ciência. Tinha até aquela ideia de partícula de Deus, pronto, sim, agora vamos mas agora depois deuses. Foi se descobrir que o átomo, se dizia que o átomo não poderia ser partido, sim, que o átomo era uma partícula, não poderia se partir, ele não teria sim, partícula menor que o átomo. Não. Hoje o átomo já é longamente... já se conhece tem muito várias mais. Outras partículas que são menores que o átomo, que são do átomo, mas que são as chamadas subpartículas. Isso. Engraçado, mas agora eu posso fazer uma observação. Esse dia eu estava subindo o elevador do meu prédio, onde eu trabalho, eu encontrei um advogado muito inteligente, assim, muito apegado à ciência. E daí, no corredor, dentro do elevador, perguntei para ele quantas subpartículas nós temos no universo. Eu perguntei para ele. Ele disse, eu só conheço o átomo. Tu sabia que um advogado inteligente, do gabarito dele, ele estava lá nos pré-socráticos ainda da escola de Epicuro e de Demócrito, achando que o átomo era a menor partícula do universo. Daí eu falei para ele, não, mas nós já temos entre 10 e 20 subpartículas. Nós temos o neutrino. Eu perguntei para ele, tu nunca ouviu falar do neutrino? Já passou dos elétrons, dos nêutrons, sim, já se descobriu muito mais. Mas daí eu expliquei para ele que o neutrino, ele poderia entrar aqui e sair lá no Japão. Eu disse, sim, ele não sabia disso. Então você vê como às vezes muitas pessoas inteligentes, eu tenho uma grande admiração pelo conhecimento dele. É que ainda é muito dissociado o pensamento, as ciências naturais das ciências sociais. E, sim, na verdade, não deveriam ser. Não deveriam ser. Todas as pessoas precisam entender de ciência em geral. Tem que entender tudo, né? De maneira em geral, tudo um pouco, pelo menos, né? Mas, enfim, então vamos seguindo. O Marx, então, agora eu quero falar sobre a questão da crítica à economia política que Marx fez. Que ele mais se dedicou na vida dele. Eu acho que talvez a principal teoria ali que a gente pode falar de Marx em relação à economia é a mais-valia. Então, ali foi o ponto... Essa é uma descoberta uma descoberta de Marx e foi o ponto-chave aí para a gente entender, né, o capitalismo, entender como funciona as crises do capitalismo. Então, o ponto é a mais-valia, que é onde, então, o trabalhador, ele vai exercer a sua força de trabalho, aquela força de trabalho não vai ser, né, remunerada. Ele vende ela no mercado e ganha uma parte dessa força de trabalho, da riqueza que ele cria, né? E o resto ele entrega ao dono do capital, que é chamada mais-valia. E aí é que a gente vai então ouvir o termo escravidão assalariada, né, que seria a escravidão moderna, então, né? Aqui a gente não trabalha de graça, ganha um saláriozinho, mas ao mesmo tempo tá lá exercendo a sua força de trabalho e muitas vezes com um único dia de trabalho a pessoa paga, né, o seu salário do mês inteiro. Então acho que essa foi a grande sacada. E ali que ele construiu, essa grande sacada dele ali, que ele pôde construir toda a economia política que ele estudou. Ele também depois descobriu como é que essa mais-valia se distribui. Ele não só descobriu a mais-valia, mas como é que ela se distribui pelo restante da sociedade. Então, ele conseguiu dizer como cada capitalista acaba recebendo parte dessa mais-valia, nessa partilha da mais-valia.
como a partir disso vem a luta de classes, que é porque o capitalista, ele, por mais que às vezes ele tenha conhecimento de que o mundo não é estático, ele vai sempre lutar contra a mudança, porque ele vai querer a perpetuação do seu capital. Então aí também foi algo que passou a mudar, né? Por que então a luta de classes, como é que ela acontece? Sempre vai ter a classe dominante que vai querer impor as suas ideias como classe dominante. E aí que Marx também traz os conceitos de superestrutura e infraestrutura, né? Superestrutura, então, o que vai ser? Vai ser, então, né, o judiciário, a cultura, a religião, e tudo isso, a nossa cultura, a religião, tudo está, né, dentro do sistema, né, do modo de produção em vigência. Sustentado pela base material. No caso, o capitalismo. Então, todo o nosso modo de pensar enquanto sociedade e cultura e a maneira como a gente se desenvolve está sustentado no capitalismo. E ali, né? Como tu colocou, o Marx, ele foi também o inventor da luta de classes. Sim. De pensamento, ele desenvolveu o pensamento da luta de classes. Se alguém já criou essa figura, um pouco antes, não conheço nem, mas o Marx, ele desenvolveu a ideia da luta de classes. E ele colocou que a luta de classes não é só uma coisa do capitalismo. Ele colocou que ela já existia no escravismo. Antes, claro. Ele colocou que lá era uma luta entre escravos e senhores de escravo. Ele colocou também que no feudalismo existia a luta de classe, que era a luta entre os nobres e os servos, ou, né, depois já nos camponeses pobres que foram surgindo, que eram servos, mas que com os senhores feudais, os donos das grandes terras, e colocou que o capitalismo é essa luta dos trabalhadores. E Marx, ele teve claro, a gente também tem que entender, para Marx se tornar esse gênio, essa figura que ele foi e é para a humanidade, ele teve algumas vantagens também, vamos assim dizer, com isso. Ele só pôde existir devido a alguns fatores objetivos e subjetivos. Os fatores subjetivos você já levantou, que são as três fontes constitutivas, né, do marxismo: a filosofia materialista e a filosofia idealista, claro, e a crítica à economia política, e os socialistas franceses, especialmente, que ele cita. Mas Marx, ele teve uma coisa: ele viveu num momento que a classe trabalhadora no mundo estava surgindo como fonte de inspiração, estava começando a surgir como força política. Porque a classe trabalhadora, até então, não existia praticamente no mundo, muito pouco. Nós tivemos muitas revoltas camponesas na Idade Média, mas elas nunca conseguiram se constituir como um pensamento mais formativo. Como os escravos lutaram muito na época contra a escravidão. Vida, quem alguém já assistiu o filme Espartacus, sabe como foi a luta contra a escravidão. Mas Marx, apesar da Alemanha ser na época muito atrasada, quando Marx era um jovem, veja só, Marx já começou o seu pensamento como político, nasce em 1842, quando ele apenas tinha 24 anos de idade. Ele começou até um pouco antes, com 21 anos de idade. Na Alemanha, a Alemanha era muito atrasada na época, a Alemanha não tinha se industrializado ainda. A Inglaterra, pelo contrário, a Inglaterra já estava 100 anos industrializada. A Inglaterra, desde o surgimento da máquina a vapor em 1842, do James Watt, a Inglaterra passou a ter um imenso desenvolvimento das forças produtivas pelo uso da máquina a vapor. E depois, claro, o carvão. E a Alemanha, em 1840, 1850, ela era um país totalmente ainda agrário, pobre, muito pobre. Mas Marx era um estudioso, ele acompanhou as lutas dos trabalhadores da Inglaterra, da França. Engels, que era seu grande parceiro, então, que também não podemos não podemos deixar de falar Engels, que Engels foi o seu grande parceiro, inclusive contribuiu financeiramente para que Marx pudesse dar sequência a muitas das obras que ele escreveu mais tarde. E os dois participaram ativamente da luta e da organização dos trabalhadores. Eles participaram de uma liga comunista
e participaram depois da Associação Internacional dos Trabalhadores. Eles começaram a participar de grandes fóruns sindicais que estavam surgindo naquele momento. Então eles tiveram participação ativa, inclusive também tiveram participação na Revolução de 1848 na Alemanha. Você sabia que Marx e Engels chegou a ser revolucionário combatente naquela Revolução de 1848, que tentou lutar pela unificação da Alemanha? Sabia disso? Pouco, eu nunca tinha. Poucos sabem, estudam esse. Né? E Marx também, eles se deslocaram, estavam na época na França, eles estavam exilados, porque Marx, depois que quando ele saiu, ele perdeu a vaga, ele não pôde ser professor universitário devido ao governo reacionário alemão, ele se mudou para a cidade de Colônia. Ele se mudou para Colônia e lá ele fundou um jornal, a Gazeta Renana. Então ele pensou ganhar a vida como jornalista. Então ele trabalhou lá como jornalista, mas logo a Gazeta Renana foi fechada. Porque a política reacionária da Alemanha não permitia Marx e Engels, e os jovens hegelianos, todos os trabalhadores que tentavam fazer política na Alemanha eram exilados, eram perseguidos, eram presos. Então Marx escapou para fugir, teve que se exilar na França. Ficou mas Paris, né? Em Paris, isso. Mas mesmo assim, em 48, quando deu a rebelião, eles tentaram dar uma ajuda aos revolucionários ali, mas essa revolução foi sufocada, né? Ela não foi vitoriosa. E lá em Paris foi que ele conheceu os socialistas utópicos, né? Sim. Ele teve contato com os utópicos e depois também ele também foi expulso, né? Tanto que da França. Ele foi expulso de vários países, onde que ele se instalar. Até ele chegar na Inglaterra. Né? Até que ele teve que se instalar por último em Londres, né? Mas o Marx, ele tem... quando ele lança o Manifesto Comunista, ali em 1848, sua obra que o mundo inteiro conhece, ele e Engels escreveram eles escreveram justamente para os trabalhadores organizados. Eles estavam no Congresso da Internacional, e eles foram responsáveis, ele e o Engels ficaram responsáveis em redigir o manifesto daquela organização. E aí eles escreveram o Manifesto Comunista para essa entidade. Então, assim, eles conviviam no dia a dia com a luta dos trabalhadores, apesar de estudar, de viajar, de ter que fugir de país para outro, mas eles nunca pararam de participar dos congressos e os fóruns de trabalhadores. Então isso permitiu também que Marx avançasse muito no pensamento político da classe trabalhadora. Quando ele escreveu as teorias do socialismo e do comunismo, ele tinha muito conhecimento acumulado naquele momento, tanto de teoria como de prática da classe trabalhadora. Muito bem. E aí que ele vai desenvolver uma das, né, das teorias também ali que ele mais conhecido, né? A luta de classes é o motor da história. Essa foi a grande também sacada de Marx, entender como a luta de classes foi desenvolvendo, né, a história. Então, né, como você bem falou, então lá na época da escravidão, primeiro eram os escravos e os homens livres, depois no feudalismo era os senhores feudais e os servos, no capitalismo, então a burguesia e o proletariado, né? E aí essa compreensão do Marx, ele vai falar, olha, se existe classes, existe luta de classes. E eu concordo, eu penso que ele consegue desenvolver esse pensamento porque ele estava ali, né, junto também. O Marx nunca abandonou, apesar de Marx, Engels mesmo era conhecido por um cara que tinha dinheiro, conhecido como um burguês, inclusive, eles nunca se afastaram do proletariado propriamente dito. Eles estavam vivendo sempre presentes né, na vida das pessoas e ouvindo as pessoas, compreendendo, e isso foi o que foi amadurecendo as ideias de Marx. Ele fugir apenas do academicismo. Acho que talvez esse é um dos maiores problemas que a gente tem atualmente. Os academicistas estão apenas na universidade. Ele se distancia da realidade. Não estão só na sala de aula. Tudo bem, temos que ter quem está lá na sala de aula, é importante.
mas a gente também tem que ter as pessoas que estão a campo, entendendo a realidade do mundo. Que participem concretamente das lutas dos movimentos sociais, porque é ali que vai se saber e entender o que as pessoas pensam, o que é que as lideranças pensam, qual é o pensamento que as pessoas carregam para mudar essa sociedade. Esses pensamentos são de fato revolucionários ou são meramente pensamentos reformistas? Que tipo de pensamento as lideranças do movimento sindical carregam? Que tipo de pensamento as lideranças políticas da classe trabalhadora carregam? Então o marxismo, Marx e Engels se preocupavam. Então por isso que Marx criticou muito o anarquismo através de Proudhon. Ele escreveu, ele respondeu uma obra lá do o Anti-Düring, né? Então assim, respondeu a Proudhon isso e desmascarou o anarquismo, porque na época de Marx e Engels, o anarquismo era muito forte nesse período e continuou até o início do século XX, e era uma espécie de praga no movimento operário. Apesar que defendiam a luta, faziam movimentos, defendiam a greve, participavam dessas lutas políticas e sociais da classe trabalhadora, mas nunca não traziam o conceito de poder para a classe trabalhadora. Não eram contra a formação de partidos políticos da classe trabalhadora. Achavam que a classe trabalhadora não precisava formar partido político. Até um pouco utópicos. Sim, era um socialismo utópico bem atrasado. E até hoje, gente, ainda tem muita gente que professa a ideologia anarquista, acredita ainda que o anarquismo possa ter uma solução para a humanidade. Coisa que nunca passou de um sonho, né? Enfim, teria mais alguma coisa que a gente poderia citar sobre as teorias de Marx? O que nós queremos com esse programa é despertar as pessoas, os intelectuais, a juventude, os trabalhadores, para estudar o marxismo. Porque o mundo ele não pode ser só contemplado. Marx teve essa grande preocupação em contemplar o mundo, ou seja, conhecê-lo. Mas ele sempre dizia: não basta contemplar o mundo, é preciso transformar o mundo. Então, ali, esse alcance que essa teoria dele tem, porque a humanidade vai precisar do marxismo. Eu posso achar assim, de repente, eu não preciso do marxismo para fazer lutas sociais ou mudanças sociais. Não. O marxismo ele é uma necessidade histórica, não é um determinismo como são as religiões, como são aquelas coisas que nunca mudam durante milênios, sempre professa o mesmo dogma, mas o marxismo ele não é um dogma, ele é a adaptação da ciência no dia a dia, ela é revolucionária e por isso que ele sobrevive na humanidade e certamente viverá muitos séculos, porque a humanidade depende dele, precisa dele para assegurar uma sociedade humana mais justa, mais igual, porque senão nós vamos perecer num sistema capitalista que deixará muitas sequelas para a humanidade. Até porque o marxismo compreendeu que a sociedade está evoluindo, a tecnologia está avançando. O Marx aceitava isso. Eu acho que foi um dos que mais aceitou que a tecnologia ia avançar. Sim. E quais iam seus dilemas? Ele nunca contestou. Por isso que ele rompeu com os antigos movimentos, por exemplo, o ludismo. O ludismo era um movimento sindical que existia, claro, bem antes de Marx, mais na Inglaterra. Os trabalhadores quebravam as máquinas. Quando geravam desemprego, os trabalhadores culpavam vinham máquinas modernas e aí os trabalhadores perdiam o emprego. Daí eles iam para cima das máquinas, quebravam as máquinas porque achavam que o mal estava nas máquinas. Marx não colocava isso. Marx defendia a redução da jornada de trabalho. Marx dizia e a tomada do poder pela classe trabalhadora, porque daí você pode ter sim máquinas modernas e quanto mais modernas melhor. Ele compreendia que a tecnologia tinha que justamente vir para ajudar o trabalhador. Os seres humanos. Trabalhar menos. Hoje, uma das grandes questões da inteligência artificial, que a gente até discutiu um dia, a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano? Essa é uma das grandes perguntas. E muita gente tem medo.
Tem medo por quê? Porque em uma sociedade capitalista, sim, a inteligência artificial poderá substituir o trabalho humano. Agora, no socialismo, ela seria ótima. As pessoas ficariam sem emprego no capitalismo e seria um grande desespero, sem dúvida. Sim. Mas no socialismo, a gente então vai ter que ver a inteligência artificial como algo bom, porque substituindo o trabalho humano, nós seres humanos vamos ter mais tempo para estudar, para passear, para ter lazer, saúde, e teremos dinheiro, sustentabilidade, porque a máquina vai estar produzindo mais. Exato, a renda é distribuída. Então, aí que está o capitalismo, de certa forma, se ele usa da tecnologia, ele usa da tecnologia apenas a seu favor, para gerar mais acúmulo de capital, não para realmente desenvolver a sociedade e trazer o bem-estar social, né? Mas então, Larissa, para mim dizer que foi uma grande satisfação debater contigo a questão do marxismo e que essa figura Marx, de fato, inspirou e iluminou a humanidade. Continua sendo o grande farol da humanidade. Com certeza. E eu digo que eu estou muito satisfeito com isso. Eu tenho algo que eu até gostaria de deixar de recado final. Eu não compreendia o marxismo, até eu acho que eu fui começar a entender, talvez eu tinha uns 21 anos de idade. Que aí eu acho que um dia um estalo assim veio na minha cabeça e eu falei, é isso. E aí eu me apaixonei por essa teoria, né? Mas você sempre conviveu com marxistas desde pequenininha. Mas eu Como não é que você não entendia o marxismo, não? Não entendia. Eu acho que eu fui um péssimo professor naquele momento, então. Mas quando eu entendi, eu vi que era isso. E eu acho que eu gostaria de deixar esse recado que as pessoas também se apaixonassem por essa teoria, né? Também, espero por isso. Mas é isso, então. Tchau, pessoal. Tchau.